Olá, exploradores da história e caçadores de mistérios. Hoje vamos mergulhar em uma história tão incrível que parece ficção, mas que foi mantida em segredo por séculos, trancada a 7 chaves nos arquivos mais profundos da Igreja. É a história de uma mulher extraordinária que, em meio às chamas, viu anjos. O que ela descobriu? E por que a Igreja fez tanto esforço para esconder seu segredo por mais de 300 anos? Preparem-se, porque a verdade que vamos revelar é mais surpreendente do que vocês imaginam. Imagine a França do século XVII. Um tempo de contrastes, de fé fervorosa e de medo profundo. Em um pequeno vilarejo, vivia uma mulher chamada Geneviève. Ela não era nobre, nem rica, era uma camponesa, uma mulher do povo, conhecida por sua bondade e uma fé inabalável. Sua vida era simples, marcada pelo trabalho duro e pela devoção. Mas o destino reservava a ela uma experiência que mudaria não apenas sua vida, mas que abalaria as estruturas do poder religioso da época. Tudo começou em uma noite fria de inverno. Um incêndio terrível devastou parte do vilarejo, consumindo casas e celeiros. O pânico se espalhou e todos fugiram das chamas que dançavam descontroladamente contra o céu escuro. Todos, exceto Geneviève. Enquanto o fogo rugia, algo a atraiu. Ela não viu destruição. Em vez disso, parada diante da fogueira gigantesca, seus olhos viram algo mais. Dentro das chamas, ela viu formas de luz, figuras aladas dançando em harmonia com o fogo. Eram anjos. Ela não teve medo. Pelo contrário, sentiu uma paz profunda, uma conexão divina que nunca havia experimentado antes. As visões não pararam naquela noite. Sempre que havia fogo, fosse na lareira de sua casa ou em uma simples vela, Geneviève via os anjos. Eles não falavam com palavras, mas se comunicavam através de sentimentos e imagens. Mostravam-lhe cenas do passado, do presente e do futuro. Revelaram-lhe segredos sobre a natureza da alma, o propósito da vida e a verdadeira essência do divino. Para ela, o fogo deixou de ser um elemento de destruição e tornou-se um portal, uma janela para um mundo celestial. A notícia das visões de Geneviève se espalhou como fogo em palha seca. No início, seus vizinhos a olhavam com uma mistura de admiração e suspeita. Alguns a chamavam de santa, uma escolhida por Deus. Outros, com medo, sussurravam que era bruxaria, uma armadilha do diabo. A fama da mulher que falava com anjos no fogo chegou aos ouvidos da igreja local. O padre da paróquia, um homem cético, decidiu investigar. Ele a interrogou, testou sua fé, mas as respostas de Geneviève eram tão puras e suas descrições das visões tão detalhadas que ele ficou perplexo. A história subiu na hierarquia da igreja, chegando até um poderoso cardeal em Paris. A igreja, naquela época, era extremamente cuidadosa com relatos de milagres e visões. Qualquer coisa que não pudesse ser controlada era vista como uma ameaça potencial à sua autoridade. Uma camponesa analfabeta que afirmava receber revelações divinas diretamente, sem a intermediação de padres ou bispos, isso era perigoso. Era uma ideia que poderia dar poder ao povo, minando a estrutura da própria igreja. O cardeal enviou seus melhores inquisidores, homens treinados para encontrar heresia onde quer que ela se escondesse. Geneviève foi levada para um mosteiro e submetida a dias de interrogatório. Eles a pressionaram, acusaram, tentaram confundi-la. Acenderam uma grande fogueira na sua frente, exigindo que ela provasse suas visões. E ali, diante de seus acusadores, Geneviève sorriu, olhou para as chamas e começou a descrever os anjos que via com uma serenidade que desarmou até os mais duros inquisidores. Ela falou sobre o amor divino incondicional, sobre a luz que existe em cada alma e sobre como o medo era a única coisa que separava a humanidade de Deus. As suas palavras eram profundas, mas também perigosas para a doutrina da época.
Ela dizia que o acesso ao divino era direto, que cada pessoa carregava uma centelha sagrada. Isso ia contra a ideia de que a salvação só poderia ser alcançada através dos sacramentos e da autoridade da Igreja. Ela não estava pregando uma nova religião, mas uma nova forma de ver a fé, uma forma mais íntima e pessoal. Os inquisidores ficaram em um impasse. Não podiam acusá-la de bruxaria, pois sua fé era genuína e suas palavras eram de paz e amor. Mas também não podiam validar suas visões, pois isso significaria admitir que uma simples mulher do campo tinha um acesso mais direto a Deus do que o próprio Papa. Então, eles tomaram uma decisão drástica. O segredo de Genevieve precisava ser contido. O relatório final da investigação foi cuidadosamente redigido. Publicamente, eles declararam que as visões de Genevieve eram fruto de uma mente febril e excesso de devoção, essencialmente desconsiderando-a como uma mulher delirante, mas inofensiva. Ela foi enviada para viver o resto de seus dias em um convento isolado, não como prisioneira, mas sob observação constante, impedida de compartilhar suas experiências com o mundo exterior. Mas o verdadeiro relatório, aquele que continha as transcrições detalhadas de seus interrogatórios, as descrições de suas visões e a profunda teologia que ela compartilhava, foi classificado como secretum. Foi trancado nos arquivos secretos do Vaticano, um lugar onde documentos considerados muito perigosos ou perturbadores para o público são guardados. A ordem era clara. A história de Genevieve e seus anjos de fogo deveria ser esquecida. O mundo não estava pronto, ou talvez a Igreja não quisesse que o mundo estivesse pronto para sua mensagem. E assim, por mais de 300 anos, o segredo permaneceu. Genevieve viveu e morreu no convento, e sua história se transformou em uma lenda local obscura, um conto de fadas sussurrado de geração em geração. Enquanto isso, o mundo mudou. O iluminismo, revoluções, guerras. A humanidade passou por transformações profundas. E nos arquivos do Vaticano, o dossiê de Genevieve juntava poeira, um testemunho silencioso de uma verdade inconveniente. Até que, no final do século XX, um jovem historiador e teólogo, ao pesquisar documentos antigos, encontrou uma referência enigmática a um caso do século XVII, o caso da Mulher do Fogo. Intrigado, ele usou suas conexões e, após anos de pedidos persistentes, conseguiu um acesso raro a uma parte dos arquivos secretos. E lá, ele encontrou o dossiê. Ao ler os relatos, ele percebeu que não estava diante da história de uma louca, mas sim de uma mística, uma pensadora espiritual cujas ideias estavam séculos à frente de seu tempo. O que os anjos revelaram a Genevieve? Eles lhe disseram que o reino dos céus não é um lugar para onde se vai depois da morte, mas um estado de consciência que pode ser acessado aqui e agora. Disseram que cada ser humano é uma expressão única do divino e que o propósito da vida é lembrar-se dessa conexão. A mensagem dela era de empoderamento espiritual, de encontrar Deus não em estruturas e dogmas, mas no fogo interior que arde em cada um de nós. A mesma centelha de luz que ela via dançando nas chamas. A publicação dos estudos desse historiador causou um pequeno alvoroço nos círculos teológicos. A história de Genevieve finalmente veio à luz, não como uma heresia, mas como um capítulo perdido e fascinante da espiritualidade humana. Ela nos mostra que a verdade pode ser silenciada, mas nunca destruída. Ela nos lembra que, às vezes, as revelações mais profundas não vêm de reis ou papas, mas de pessoas comuns com corações abertos. Por que a Igreja escondeu isso? Porque a mensagem de Genevieve tornava a instituição, em certo sentido, desnecessária. Se cada pessoa pode ter uma conexão direta com o divino, qual é o papel do intermediário? Era uma ameaça ao poder, à estrutura e ao controle.
Eles escolheram proteger a instituição em vez de compartilhar uma mensagem que poderia ter transformado a fé de milhões. Hoje a história de Genevieve nos convida a uma reflexão. Onde encontramos o nosso sagrado? Será que também temos anjos de fogo nos falando, mas estamos com muito medo ou distraídos para perceber? A lição dela é atemporal. Olhe para dentro. Confie na sua intuição. A centelha divina, o fogo interior, está esperando para ser redescoberto. A história de Genevieve não é apenas sobre anjos e fogo. É sobre a coragem de acreditar na própria experiência e na verdade que reside em nosso próprio coração. Obrigado por se juntarem a nós nesta jornada incrível, através do tempo. Histórias como a de Genevieve nos mostram que o passado ainda tem muitos segredos a revelar. Se você gostou deste vídeo e quer desvendar mais mistérios escondidos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas futuras explorações. Até a próxima!